eu vou fazer a classificação dos pontos críticos usando a derivada segunda também, tá? Só para vocês verem como que vocês podem usar essa ferramenta. Então, vou pedir ele para calcular aqui a minha derivada segunda. E aí eu posso fazer os testes. Vamos começar então no menos 1. Menos 1 é um ponto crítico onde a derivada não existe. Eu vou calcular a derivada segunda nele. Então, eu quero calcular a derivada segunda no menos 1. E aí a gente vê que dá um valor indefinido. Com certeza, então, esse menos 1 ele vai anular o denominador. Eu não posso concluir nada com relação a isso, então eu sou obrigada a fazer a análise da derivada primeira próxima do menos 1. Então, vou pegar antes do menos 1, vou pegar no menos 1,1, a derivada primeira vai dar positiva. Então, antes do menos 1, a função chega crescendo. E vou fazer a derivada segunda nele também para me ver a concavidade. Então, menos 1,1. Então, ó, ele chega, a derivada primeira deu positiva, a derivada segunda deu positiva no menos 1,1. Então, ele chega crescendo, côncavo para cima. Então, se a gente colocar o gráfico aqui, ó, a gente vai ver que isso é verdade. Ó, ele chega crescendo, côncavo para cima. Beleza? Com inclinação negativa. Depois do menos 1, lá no menos 0,9, né? Vamos fazer a conta, então. Eu vou fazer a derivada, vamos ver se a gente já consegue a derivada segunda. Desculpa, né? A derivada primeira, para a gente ver o crescimento. No menos 0,9. Isso. Deu negativa, então, a partir do menos 1 para cá, o gráfico vai decrescer. Vamos ver a concavidade dele. F, duas linhas, no menos 0,9. Continua côncavo para cima. Então, ele chega crescendo, côncavo para cima, com a derivada depois do menos, com a derivada não existente, né, reta tangente vertical, depois ele segue decrescendo. Então, a gente vê que o comportamento realmente é esse. E aqui, ó, nós temos, então, um ponto de máximo local. Ok? A função cresce, a função decresce, esse é um ponto crítico. Então, esse pontinho menos 1, 0 é um ponto de máximo local. Vamos continuar então. Então, a gente já sabe que a função cresce, a função decresce. Então, ela vai chegar aqui no ponto N decrescendo e côncavo para cima. Eu preciso saber o que acontece depois do ponto N. O ponto N está perto do menos 0,65. Então, vamos pegar um pouquinho depois, vamos pegar no menos 0,6 aqui. Ou melhor, né, a gente já pode fazer o cálculo da derivada segunda no menos raiz de 21,7. Se der um valor que não seja indefinido, a gente já sabe se é máximo e mínimo. Então, eu tenho a derivada segunda aqui, vou fazer a derivada segunda no menos... Eu já tinha salvo aqui. No menos raiz de 21,7, deixa eu copiar só isso aqui, para ficar mais fácil depois. E aí, a derivada segunda, ó, deu positiva. Então, no ponto N, a derivada segunda deu positiva, ele é um ponto de concavidade para cima, então aqui nós temos um ponto de mínimo local. Vamos ver o ponto M. A gente já sabe que a derivada primeira nele é nula, né? Está aqui a inclinação da reta tangente. Vamos fazer a derivada segunda. A derivada segunda no raiz de 21 sobre 7. Agora deu negativa. Aqui deu um número negativo. Então, aqui nós temos uma concavidade para baixo. Ok? Agora, falta só fazer a análise no ponto 1. Então, aqui a gente já tem a concavidade para baixo, ele vai chegar decrescendo, com certeza, porque M é um ponto de derivada nula, é um ponto de máximo local, então tem que chegar decrescendo, só que a inclinação aqui é infinita, então ele vai chegar tangenciando. A pergunta é como que ele continua, né? Se ele vem para cá ou se ele sobe. Então, a gente precisa saber se depois do 1 ele vai crescer ou ele vai decrescer. Então, o que a gente precisa é da derivada segunda, vai dar indefinida como deu no outro, né? Mas a gente pode ver a derivada primeira, então, depois do ponto 1. Então, vou pegar a derivada primeira no 1,1
deu positiva, então, depois que passar do 1, a função continua crescendo. A gente pode fazer a análise da derivada segunda, já que ela está aqui, no 1.1, para saber como que ele continua crescendo. Parece que vai ser côncavo para baixo, né? Para a gente ter esse crescimento. Aí, ele cresce côncavo para baixo, porque a derivada segunda é do negativo. Então, realmente, faz sentido esse gráfico, né? Então, aqui, ó, depois do 1, cresce côncavo para baixo. A próxima análise que a gente tem que fazer é a análise no infinito. Eu não vou escrever aqui para não delongar, mas nós temos a nossa função, aqui nós temos x2 menos 1 elevado ao quadrado para depois tirar a raiz cúbica. Então, essa parte é sempre positiva, ok? Quando eu fizer x tender ao infinito, como nós temos esse x aqui, se o x tende a mais infinito, a função vai para mais infinito. Se o x tende a menos infinito, a função também vai para menos infinito. Então, nós vamos ter esse comportamento aqui. Não vai existir a assíntota horizontal. E, como o domínio é real, eu também não vou ter a assíntota vertical. Então, fica o gráfico aí para vocês aprenderem. Então, quer dizer, é o gráfico que eu fiz com bico, né? Nesses bicos aqui não existe derivada primeira nem segunda, ok? Mas eles têm comportamento de máximo local e mínimo local. Então, aqui nós temos um gráfico com 2 máximos locais e 2 mínimos locais.